Amém. Que todos nós desatados vivamos intensamente essas relações. É onde nós mais nos expressamos, nesse encontro com o outro. E espero que as primeiras duas etapas você tenha vencido bem, de desatar os nós na relação com Deus, nós na sua linha da vida, e ainda que com o respeito necessário à complexidade que tem na vida de cada uma, que o começo, pela fé de que todos serão desatados, e aqueles que não forem possíveis, que você vai viver a despeito disso, seja assim. E vamos completar então a reflexão com a proposta de desatar o nó nas nossas relações interpessoais, nós e o nosso próximo. E alguém disse já algumas coisas, muitas pessoas disseram sobre isso, sobre como se constroem as relações pessoais. Particularmente tem meu resumo disso. Eu creio que cativar e envolver colegas nós o fazemos pelos movimentos sociais, culturais, onde a multidão está indo, a gente entra no meio e faz colegas, no trabalho, na escola, na vida. E então a gente faz por conveniências das circunstâncias. A gente constrói amigos por afinidades. A gente cria laços conjugais. E aí faço uma observação pesada do nosso professor Simonetti, que já citei antes. Ele diz que cada um escolhe o seu cônjuge para completar e apaziguar as suas neuroses. E aí é difícil a gente ouvir isso, mas é uma maneira também de construir. Você foge daquilo que foi seu algoz na sua infância, juventude, daquele que afrontou a sua vida, e você procura alguém bem parecido, instintivamente, e acha, problema que acha, no meio da multidão, você acha alguém dentro desse perfil. E irmãos, o mais inusitado é que a gente não escolhe irmãos, eles acontecem na nossa vida. E nós temos apenas que administrar as relações a partir daí. Relação nossa com o nosso próximo. E eu quero então trazer à memória uma caminhada aí com alguns textos bíblicos que nos colocam diante dessa realidade. Nós, na relação humana, é algo antigo, tão antigo quanto o ser humano. Percebam que Gênesis 1, Deus criou tudo, criou o homem, a mulher, capítulos 1 a 3, a narração da criação, estabelecimento do primeiro casal, e já aconteceu depois logo do primeiro enlace, do primeiro laço que foi feito por Deus, já começou um nó a acontecer. Lembra depois do pecado? Que o homem já olhou para a mulher e para Deus, naquele primeiro diálogo de constrangimento, de correção, diz: foi a mulher que o Senhor me deu que fez isso. Opa, começou uma crise aí. Naturalmente, por causa disso, desenvolveu então uma fuga dos padrões que Deus havia estabelecido nas relações, e já não foi a mesma coisa. Segunda geração, Gênesis capítulo 4. A gente observa lá então, Gênesis 4, 8 e 9, referência de Caim e Abel. Já com o coração cheio de inveja, de incompreensão, Caim convidou Abel e foi para o campo, e lá no campo Caim o matou. Nossa história não começou muito bem, né? Um atribuindo culpa inadequada ao outro, relação tensa, nossa primeira geração de filhos, e agora já tem assassinato, já tem inveja, tem sofrimento dos pais, já tem sofrimento na família. E aí Deus usa uma palavra que é a partir dessa que eu quero que você provoque o seu pensamento sobre a relação humana, que foi justamente a palavra de Deus a Caim, e o que deu Caim como resposta. Depois de matá-lo, então, Deus disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele respondeu:
Não sei. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Não sei onde está o meu irmão. Eu não sou guardador, vigia do meu irmão. Esta é a palavra, talvez, que mais peca contra a proposta de Deus do nosso envolvimento, da nossa comunhão, das relações humanas. Quando nós partimos de um conceito de que nós não somos responsáveis pelos nossos irmãos. Nós não somos responsáveis pelo próximo. E de fato nós somos, em todo o tempo, nós somos responsáveis. Nós não substituímos as decisões que caracterizam a autonomia do outro. Nós não suplantamos a autonomia do outro. Nós não invadimos a sua privacidade. Não tomamos decisões por eles. Mas nós somos responsáveis, sim. E a história continua. A Bíblia vai nos ensinando muitas coisas sobre isso. Jesus ensinou sobre os grandes mandamentos. Disse: amarás o Senhor teu Deus todo o coração, toda a alma, todas as tuas forças, todo entendimento. Falou isso numa conversa com um dos líderes dos hebreus, doutores da lei, e disse: mas eu vou falar o segundo também. Esse é o primeiro, o grande mandamento, mas tem um segundo semelhante a esse, que nele se completa a lei dos profetas: ama o teu próximo como a ti mesmo. Padrão difícil, complicado, porque ele tem um pressuposto: eu vou amar ao próximo, mas como a mim mesmo. E muitos aqui talvez já foram confrontados com essa realidade. Eu me conheço muito pouco, eu me amo muito pouco, e é o que eu tenho a oferecer ao outro, é o padrão que eu tenho dentro de mim. Se é uma imagem distorcida, se é uma autoestima muito baixa, prejudicada, se é uma incompreensão, se é um peso de culpa, se é uma amargura que me envolve, e eu não vivo o amor plenamente, não tem como, muito obrigado, não tem como eu expressar isso às outras pessoas. Jesus ensinou isso. Até que envolve a nossa devoção, um momento gostoso de falar para Deus, de estar juntos aqui, de ligar, nos conectar em adoração. É o que vocês, como esposas de pastores, estão vivendo isso. Algumas vivem isso integralmente, viveu o tempo todo, vivendo entre a sua casa e o altar. E a sua casa precisa ser, mas você precisa ter aquele momento seu. Mas muitas vivem no altar o tempo todo, que não dá muito tempo nem para a sua casa, de vida normal de esposa. E fala de uma adoração que é em qualquer lugar, a sua devoção, né? Mateus 5, Sermão do Monte, versículos 23 e 24, tem aquela palavra também que diz o seguinte: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não é nem você contra ele, não. Lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, que tem afetado a relação. Deixa diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. A oração que Jesus ensinou logo na sequência do Sermão do Monte, Mateus 6, oração modelo para nós: perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Pesadas essas coisas, pesadas para nós, porque nos colocam diante de uma grande responsabilidade de relacionar, de estabelecer laços, vínculos, de ter conexões com pessoas. E isso segue um padrão muito elevado de Jesus, um padrão muito elevado, e implica na nossa vivência, cada etapa daquelas, com Deus, com a gente mesmo e com os outros, estão interligados. Porque quando há uma ruptura lá fora na relação interpessoal, isso vai afetar quem você é, o seu estado emocional, o seu humor, e vai afetar a sua adoração, vai afetar a sua relação com Deus. Não há como desligar, desvincular essas coisas. E somos desafiados e desafiadas, né? Respeito aqui no masculino, nós dois estamos representantes, tem mais um homem também, o pastor Santé está por perto. E os homens também recebam isso. Nós todos somos desafiados, como famílias, a pensar em que quanto menos vínculos dolorosos nós tivermos, quanto menos relações complexas nós tivermos, mais livres nós estaremos para a adoração, para a nossa vida de intimidade como pessoa, como família, como casal, relacionamento familiar. Nós vamos tratar isso
Não dá para ficar acumulando. Eu sei que alguns aqui, eu vi que tem jovem senhora aqui com mais de 50 anos de ministério. E assim, alguns têm muito tempo que foi guardando as suas casas, a sua história de vida. A gente tem, todo mundo tem na sua casa, geralmente tem aquele quartinho da bagunça, né? Você não consegue organizar, ou aquelas gavetas que tem muitos anos que moram na mesma casa, aquele lugar que você guardou um punhado de coisa mal resolvida que está lá naquelas gavetas. E algumas casas, isso aí foi acumulando, e daí a pouco o lugar dos guardados não resolvidos se tornou maior do que o espaço de convivência. Você tem pouco espaço livre para conviver, porque você guardou tanta coisa ali que não deu conta, não resolveu, não dispensou. E quando a gente pensa em relações, às vezes sobra pouco espaço para sorrir, para celebrar, para viver a amizade verdadeira, o convívio, até o relacionamento conjugal, porque tem tantas histórias, tantas memórias traumáticas das nossas relações interpessoais. Precisamos dar conta disso e resolver para limpar a nossa vida. E a partir desses textos, então, eu quero só considerar algumas coisas rapidinhas. Nosso contexto aqui de esposa de pastor e família pastoral. Quais são os vínculos que nós temos? Essa semana eu estava falando, a Rose, a gente conversando, falando sobre o nosso estado hoje, que algumas já estão vivendo também. Nós estamos já na fase do ninho vazio. Nossas filhas cresceram. Então não apresentei minha família, né? A minha filha, nossa filha mais velha, já tem 29 anos, já está casada, formada. E mora onde? Ela é infectologista, trabalha lá no Belo Horizonte. E a mais nova está ainda na faculdade, está no último período da faculdade, está aqui em Vitória, mas a gente fica distante, a gente vive. Eu e a Rose, os dois. E a gente trabalha em Linhares, é uma cidade de porte médio, a gente tem um convívio grande em Linhares e o nosso pastoreio é na cidade vizinha, de Soretama. Estamos pastoreando lá a segunda vez. Temos vínculos lá, mas a gente estava analisando isso. Nós dois. Nós olhamos um para o outro. E a nossa rotina de trabalho, dia todo junto, a gente precisa de chegar e olhar um para o outro. Às vezes a gente está com uma avidez tão grande de chegar e olhar para o outro só de estar perto. Porque a gente precisa de gente. A gente tem muita gente nos nossos vínculos, mas nós temos pouca gente que a gente convive, que tem vínculos saudáveis, que nos renovam. E a gente busca, às vezes, para aqueles poucos amigos que a vida pastoral tem, para ser o nosso refúgio. E eu entendo a realidade de vocês, esposa de pastor, ela está dentro de um perfil que tem poucos vínculos verdadeiros, que ela pode estar junto ali e compartilhar tudo. Você está cercada por uma multidão o tempo todo, mas a realidade é que temos poucos amigos. E eu fico imaginando que você é uma pessoa que às vezes se sente isolada, não tem com quem compartilhar. E a gente fica com a dificuldade até de pensar em categorizar a questão do nosso próximo, desse amor ao próximo. Quem é a nossa pessoa-alvo? Quem é o outro para nós? Não vamos entrar em questões sociológicas aqui, desse o eu e o outro, filosóficas aqui, mas assim, a gente pensar quem é o outro para nós, quem é o nosso próximo. E a gente entende que a gente precisa, então, definir isso, até para a gente não criar expectativas de um circo muito aberto e a gente decepcionar. Ou de ficar muito restrita e entrar no isolamento social, restrição de repertório, de interesse, de limites, de atividades e às vezes cair no sofrimento também. Precisamos ter uma perspectiva mais normal de relacionamento. E alguns pensadores nessa área dizem que nós podemos ter contatos que a gente tem em memória e lembrança de mais ou menos umas 300 pessoas. Na época da tecnologia, agora alguém diz, tem milhares de seguidores. Esquece isso. Vínculos, conhecimentos, saber nome, ter alguma informação, você tem umas 300 pessoas. Você pode ter ali algumas dezenas de pessoas que você sabe nome, sabe endereço, você consegue chegar perto e cumprimentar e dar um abraço. Depois da pandemia a gente vai rever isso, porque às vezes até isso ficou difícil. E tem mais ou menos de 8 a 12 pessoas que você consegue olhar nos olhos e de algum modo abrir o coração. Não é muita gente, mas você precisa dessas pessoas. Às vezes a gente cria expectativa que eu tenho uma igreja de 500 membros, tem mulheres, tem 100 mulheres, 200 mulheres no meu grupo. Não, mas isso aí é um grupo apenas. É apenas uma multidão ao seu redor. Você precisa estabelecer laços, e os laços significativos são muito menos do que isso.
mas precisa ter significado para você. A esposa de pastor precisa então pensar: eu preciso a partir de hoje construir alguns laços. Não aqueles que impuseram, não aqueles que acidentalmente aconteceram, mas eu preciso construir aquilo que realmente vai me preencher como ser humano normal. E aí parece que é uma outra coisa, quebrar um paradigma aí que o esposo de pastor não é normal. Nós não somos, vocês não são normais, seus esposos não são normais. Somos especiais, é a boa palavra. Porque nós não seguimos a norma, somos especiais, temos peculiaridades que nós temos que lidar com elas. E quantas vezes nós não temos, brincava com um colega outro dia e falou assim: eu tive, durante muito tempo tive dificuldade, até mesmo no dia de folga, de colocar uma bermuda, uma camiseta no ambiente, porque eu não tinha nem direito. Vocês não têm o direito de ter um esposo normal, na maioria das vezes. Quantas coisas vocês gostariam e não têm? Nós precisamos então trabalhar essa mudança, ainda que seja uma transição sutil, mas tem que ser progressiva, para a gente conseguir ter normalidade. Uma coisa, para dizer com muita seriedade: se vocês não lutarem por isso agora, para criar esses vínculos, para sobreviver, esses últimos anos para nós vai ser muito difícil. Porque precedem a volta de Jesus Cristo, vai ser muito difícil, vão ser muito difíceis. Se nós não fizermos isso, nós vamos perceber cada vez maior o abandono do ministério. Abandono dos esposos de vocês saindo do ministério, seus filhos vendo a igreja como um algoz, como algo a ser refutado, a ser evitado, porque ela se tornou algo que rouba o marido, que rouba o pai, que rouba a mãe das famílias, que interrompe relacionamentos. Precisamos tratar melhor a questão da igreja. Como acontece então esses nós nos relacionamentos interpessoais? Como disse, desde o início da história a gente está construindo isso, fazendo laços e com boa intenção, mas acontecendo os nós e a gente ficando enrolado. E tem gente carregando nós de muito tempo das relações. Então, independente daquela questão pessoal,